Bom dia. Bom dia, Juju. Então, é Josué 14. Diz assim: Estas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram a herança. A herança foi distribuída por sorteio, por 9,5 tribos, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Meninas, vocês que foram entrando, nós estamos lendo Josué 14, tá? Josué 14. Versículo 3. Moisés havia distribuído, a leste do Jordão, as 2,5 tribos, a herança que pertencia a elas, mas não deu herança aos levitas, uma vez que os descendentes de José foram divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. A tribo de Levi ficou sem herança, mas eles receberam cidades para habitar, com direito a pastagens para suas ovelhas e o seu gado. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles dividiram a terra. Agora o título vem Caleb na minha Bíblia. O povo de Judá procurou Josué em Gilgal, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e disse: Sem dúvida, você deve estar lembrando do que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, quando ainda estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos de idade, quando Moisés me enviou a Cádiz Barneia para espionar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme ao lado do Eterno, meu Deus. Foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente: Você herdará a terra que os seus pés pisaram. Ela será sua e dos seus descendentes para sempre, pois você é dedicada ao Eterno. Agora, veja só, o Eterno me manteve vivo, como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que ele disse aquelas palavras a Moisés. No tempo ainda em que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ainda tenho forças para sair à guerra. Por isso, dê-me a região montanhosa que o Eterno me prometeu. Que prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Enaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Josué o abençoou. Ele deu Hebrom por herança a Caleb, filho de Jefoné. Hebrom pertence a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins, e aquele território descansou da guerra. Que passagem linda. Tati, ora por nós nesta manhã, por favor. Amém. Vamos orar então. Pai, nós nessa manhã, nesse início de dia, nessa segunda-feira, queremos entregar a nossa vida, o nosso coração a Ti. Queremos Te glorificar, ó Deus amado, por essa oportunidade de poder estar contigo nesse início de dia e entregar o nosso melhor a Ti.
Te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, que o nosso coração nessa manhã possa estar entregue a Ti. Como ribeiros de água é o coração do rei na mão do seu Senhor, e ele o inclina para onde quer. Que o nosso coração nessa manhã possa ser inclinado para o teu propósito e a tua vontade. Usa as tuas filhas nessa manhã, abra o nosso ouvido para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Que esse início de semana seja o início de semana de vitória, assim como lemos nesta palavra, que o Senhor possa nos entregar, ó Pai amado, aquilo que temos colocado diante de Ti. Que o cumprimento das Tuas promessas venha sobre cada uma das Tuas filhas aqui nessa manhã. Que a bênção do Senhor, que enriquece e com ela não traz desgosto, esteja sobre a vida das Tuas filhas. Que nós possamos celebrar a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Nós entregamos, ó Deus amado, este momento na tua presença, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Tati. Hoje, 16 de junho, vá para o modo avançar. Amém, né, Ana Lúcia? Diz assim: porém, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Números capítulo 14, versículo 24. Vá para o modo avanço. Todas nós enfrentamos batalhas, sejam elas pessoais, familiares ou profissionais. O segredo para vencê-las é ter um espírito diferente, assim como Caleb. Quando ele e Josué foram enviados para espiar a terra, viram gigantes, mas não permitiram que o medo os paralisasse. Eles acreditaram na promessa de Deus e decidiram avançar, mesmo quando a multidão ao redor preferia desistir. Às vezes, como Caleb, você pode se sentir sozinha, com uma visão que nem seus mais próximos conseguem enxergar. Não desanime. Deus colocou dentro de você a capacidade para vencer os seus gigantes. E esses obstáculos são apenas degraus para o seu crescimento. Lembre-se, ao enfrentar esses gigantes, você se fortalece. Cada crise vencida é um passo a mais rumo ao seu propósito. Você foi chamada para avançar. Não importa o que os outros digam. Assim como Caleb esperou 45 anos para tomar posse da terra, continue firme nas promessas que Deus tem a você. Não se conforme com a multidão que desiste. Deus está com você e o capacitará para vencer os desafios, assim como Davi venceu Golias. Não olhe para os gigantes, olhe para Deus que o fortalece. Eu vou ler essa última frase, pastora, mais uma vez. Não olhe para os gigantes, olhe para Deus que o fortalece. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Que lindo, hein? Começar uma segunda-feira desse jeito, olhando para a promessa, olhando para o cuidado de Deus. Hoje, oficialmente, iniciamos a segunda quinzena de junho. Já já a gente vai estar no meio do ano. E eu já até marquei aqui o dia exato do meio do ano e eu vou te avisar. Mas a gente já se sente, né, que o 2025 já está aí avançando para a gente poder ficar na metade do ano. E aí eu quero te lembrar, qual é a promessa que ainda não se cumpriu na sua vida até agora, no 2025? Qual é a palavra profética que você carregou nos seus meses que ainda não se realizaram? Quem está chegando aqui agora talvez não saiba como funciona e como a gente, como igreja, tem essa cultura, mas a palavra profética é a nossa ferramenta para nos proteger
do que a gente possa se distrair. E nossa bispa, coautora desse livro, né, a autora junto com o nosso bispo, ela nos ensina que a palavra profética é aquela que a gente traz e carrega sobre nós a promessa que a gente quer que Deus realize. Qual é a promessa que você tem para o mês de junho e que ainda não confirmou, que ainda não estabeleceu? Mais ainda, qual é a palavra que você trouxe para o seu 2025 que ainda não concretizou? 45 anos foi o prazo que Josué esperou. E a gente apressadinha, né, bonita? Qualquer tempinho do não ou do espere, a gente já se desespera, né? Pois é, e ele não, e ele ficou ali firme. E eu estou aqui achando interessante, né? Às vezes eu tenho a impressão que a Bíblia é escrita na hora para mim. Você também? O Josué 14, de 6 em diante, para mim foi escrito aqui agora, essa parte aqui, ó. O povo procurou a Josué e Caleb foi para ele e disse: você não está lembrando do que Deus disse a Moisés? Você precisa ter parceiros para poder falar assim: eu estou ficando maluca ou você está lembrando que Deus falou comigo há 45 anos atrás? Porque eu tenho a impressão que Caleb ficava tão na expectativa de receber as terras, né, receber a promessa, receber o cumprimento do que Deus tinha para ele, que ele falou assim: vê se eu estou doido ou se é de verdade. Se lembra que há 40 anos atrás Deus falou isso? Aí o amigo, parceiro, aquele que fala a mesma língua, gente, é tão bom, né? Você encontrar alguém que você não precisa ficar explicando demais. Você fala as coisas espirituais e a pessoa entende e ela completa. Josué e Caleb, eu acho que deviam ser esses parceiros espirituais. E aí Josué se lembra dessa promessa de Caleb. E aí ele fala: você lembra? Olha, lembra? Eu trouxe um relatório aqui diferente, um relatório verdadeiro, e a parte que mais me impacta: meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme do lado do meu Deus eterno. Eu queria te fazer algumas perguntas para você poder declarar, ou até entender se você está nesse modo avançar. O modo avançar não vai no meio, não é uma Maria vai com as outras. Não é que as Marias daqui estejam desapreciadas, não é isso, não é essa conotação, mas o entendimento de que a gente vai com a voz do que Deus está nos dizendo. Aí eu quero te perguntar, bonita, o que Deus está dizendo e qual é a promessa que você tem na sua família, no seu trabalho, na sua maternidade, naquilo que você faz no seu ministério? Qual é a promessa que você carrega para esse ano ainda, para você poder ficar nesse lugar? Sabe qual é o que me chama a atenção nesse texto? É o coração em expectativa de Caleb. A impressão que eu tenho é que ele não perdeu os olhos, não tirou os olhos do calendário espiritual. Ele não tirou os olhos. Ele viveu, gente, muitas coisas. Ele viveu muitas guerras. Ele viveu a chegada das filhas, dos filhos, né? Eu amo a história da filha dele, de Axa, que pede lugares superiores e inferiores. É lindo no momento em que ele entrega para a filha. Enfim, ele vive coisas, mas ele não tira os olhos do calendário celestial. Ele não tira os olhos da palavra que ele recebeu para ele poder viver. Então, eu acho que a vida de Caleb não teve o lugar da distração, porque ele se ocupou em saber qual era o dia em que Deus iria confirmar a palavra que ele trouxe. E aí eu quero também te chamar a atenção para isso. A bispa traz para a gente, na devocional de hoje, que em Números 14, eu até abri aqui: gente, eu quero isso. Veja se você também não quer. Olha como é que está na mensagem
Números 14, 24. Mas, como meu servo Caleb, a história é outra. Ele tem um espírito diferente e me segue com convicção. Eu o levarei à terra que ele observou, e os seus filhos a herdarão. Você quer ser esse de espírito diferente? Você quer vir num relatório que todo mundo lá no seu trabalho só tem uma coisa, todo mundo está vendo a mesma coisa, você pensa assim, gente, mas eu não estou vendo isso. Gente, mas eu estou vendo aqui a mão do nosso Deus. Quando você estiver nesse lugar em que só você vê a esperança, não se cale. No lugar onde só você traz um relatório em que você vê a mão do Todo-Poderoso, não se cale. Seja no casamento, numa discussão, seja no momento da maternidade, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, não se cale. Mostre ao mundo, mostre aos líderes, mostre a você mesma que ali há um Deus que faz a coisa diferenciada. Eu quero ter a unção desse espírito de Caleb em viver um lugar, um relatório diferenciado. E aí, ele continua dizendo que eles acreditaram na promessa de Deus e decidiram avançar, mesmo quando a multidão ao redor preferiu desistir. É muito mais fácil, em alguns momentos, a desistência. Mas desistência não é a nossa opção. Não para você, que acorda às 5h30 da manhã para ouvir a voz de Deus e saber qual é a promessa dele para o teu dia. Nós não temos esse lugar, essa opção. A nossa opção é avançar. Todos os dias que você vem para cá, ou quando você consegue chegar até aqui bem cedinho, ou quando você assiste essa devocional, o que você está declarando é: eu não quero desistir. Então, mesmo que todo mundo desista, talvez você tenha vindo para essa devocional convidado por alguém. Esse alguém foi e tu ficou? Como é isso? Você ficou, bonita. Isso é para você. Aí você fala assim, gente, mas a bonita, ela me convidou, não está vindo? Não, mas é para você. Cada uma de nós vamos dar conta das nossas promessas. A promessa que Deus nos deu, ela precisa ser conquistada e ela precisa ter luta. Você acha que Caleb ficou só sentado na pedra, olhando, esperando o dia passar? 45 anos sentado? Não, ele seguiu a vida, ele foi fazer o que Deus mandou. E aí, no segundo parágrafo, diz que Deus colocou dentro dele, dentro de nós, dentro de você, perdão, a capacidade para vencer gigantes. E esses obstáculos são degraus para o seu crescimento. Ele serve para você poder crescer. Pastora, mas é porque você não tem ideia do que eu estou passando. Não preciso ter ideia. Eu preciso ter a convicção de que todas as coisas que a gente vive servem como oportunidade para você ser melhor. Seja um casamento em crise, seja uma maternidade desafiadora, seja um lugar financeiro que está em escassez. Esse é o lugar que você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, nunca mais eu quero estar aqui. Esse é um lugar que eu não quero mais pisar. Então, Deus, me ajuda aqui, me dá o up aqui, me ajuda aqui, me empurra para frente. É isso que muitas vezes Deus vai falar para a gente. E é isso que eu e você vamos sentir. E no último parágrafo diz assim, ó, você foi chamado para avançar, não importa o que os outros digam. E aí, como vocês sabem, eu sempre trago e invento uma tarefa para mim dentro da devocional. E a tarefa que eu inventei hoje é me lembrar o que os outros falavam, me diziam, o que eles trouxeram como sentença para a minha vida, a fim de que se eu acreditasse, eu não estaria aqui. Se eu acreditasse nas palavras que eu ouvi no passado, eu não estaria aqui. Quais foram essas palavras que você ouviu falando assim, meu Deus, eu venci essa palavra? Deixa eu compartilhar com você aqui. Um dia eu ouvi dentro da minha família uma pessoa me falando assim, garota, tudo que você tem, você dá, você nunca vai ter nada. Ah, se eu ouvisse essa palavra, eu não estaria aqui, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei. Se isso virasse uma sentença para mim, isso teria paralisado um monte de coisa e eu deixaria de abençoar muitas pessoas. A pessoa estava incomodada, inconformada, porque eu tinha um dinheirinho de faxina, porque eu fazia faxina na minha rua, e aí eu distribuí o meu dinheiro.
que é o que eu faço até hoje. E aí a pessoa falou assim, não estou acreditando que você ralou o dia inteirinho para pegar o dinheiro e distribuir. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi entender que o dinheiro, ele não é para mim, ele é para Deus. E o que Deus disser, eu vou fazer. Que o seu dinheiro tenha a voz e a ordem do que Deus manda. Primeiro dízimo, depois ofertas. Se você se sentir incomodada de fazer algo por alguém, faça. Se você tem o desejo de fazer algo na obra de Deus, faça. E eu sempre fui dessa forma. E ainda adolescente, eu ouvi essa palavra. Essa palavra não prosperou sobre a minha vida. Outra palavra que eu ouvi antes de vir para Brasília, eu já estou em Brasília há mais de 20 anos. Seu jeito comunicativo te atrapalha muito, Leia. Você não vai se dar bem em Brasília. O pessoal em Brasília é muito quieto. Ah, meu Deus, se eu ouvisse essa sentença, eu não estaria comunicando aqui para mais de 90 mulheres reunidas nesse lugar, porque eu ia achar que a ferramenta que Deus me deu de facilidade de comunicação atrapalharia a cultura alheia. Eu quero saber da cultura alheia, meu povo. Eu não quero. Eu quero saber isso, não quero? Eu quero saber o que Deus tem a meu respeito. Mês passado, recebi um convite de me juntar à conferência de mulheres em Cascavel, e eu estou aqui já gerando a palavra com a pastora Claudinha, querida. Se tem alguém de Cascavel aqui, a gente está vibrando, lá no Paraná. E a primeira vez que eu fui lá, eu entendi que a cultura delas é tão especial, tão diferente da minha, e eu fico atenta a entender o que aquela cultura vai agregar na minha comunicação. E isso não é, para mim, nenhum impedimento. Não ouça as palavras daquilo que Deus não lhe falou, porque é possível que o diabo pegue e roube aquilo que vai fazer você avançar. O seu modo é avanço. E o seu modo avanço precisa de ferramentas. E a última coisa é, você é muito diferente, Leia. Ô menininha estranha. Ai, eu adoro essa palavra. Eu sou de verdade, gente, muito diferente, muito estranha. E eu encontrei o meu versículo sobre a minha maluquice. Meu versículo sobre ser diferente, ser estranha, é Números 14, 24. Eu sou essa. Mas com a minha serva Leia, a história é outra. Ela tem um espírito diferente e me segue com convicção. Até a minha maluquice tem base bíblica. Tu acredita? Ô, bonita, tenha base bíblica, tenha base de promessa naquilo que você tem em Deus. Se agarre na promessa. Se a sua promessa hoje é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que você olhe em volta e pense assim, gente, vai estar faltando o açúcar. Não, mas o açúcar está faltando, mas não faltou o arroz, o feijão. Você está firme. E o açúcar só vai estar uma temporada sem estar na sua casa, daqui a pouco ele chega. Às vezes você vai olhar a sua promessa e vai falar assim, meu Deus, não faz sentido, porque a minha promessa é fazer isso e até agora parece que tudo está contrário. É isso mesmo, você está no caminho certo. Deus está revelando a você um novo lugar em que a coragem se coloque na permanência. Sabe o que é lindo na vida de Caleb? Ele não perdeu de vista o que Deus tinha para ele. Ele poderia ter esquecido, gente, 40 anos, 45 anos, não é um tempo curto. Ele já tem 85 anos, e olha o que ele fala. Ó, gente, isso daí é para poder matar a gente de movimento. Olha o que ele fala. Eu hoje tenho 85 anos e o meu vigor é o mesmo daquela época. Gente, 85 anos, você vai falar o que da vida? Fala aí. Ah, eu tenho 51, já fico pensando assim, meu Deus. Ontem eu falei, essa semana eu te falei isso para o dentista. Ai, vale a pena ficar fazendo esses negócios que você está me falando? Eu já tenho 51 anos, eu não quero ficar engajando a minha força, a minha energia, minhas coisas para esse negócio. Não, ele Leia, você vai viver mais de 50 anos. É mesmo, né? Vou, não vou? Aí ele vai. Pronto, peguei aquela palavra e falei, vou viver mais de 50 anos, então dá licença que eu vou ter que fazer as coisas acontecerem. Eu quero liberar sobre você a promessa da longevidade e da bênção de viver uma qualidade de vida presa nas promessas e não nas palavras de mentira.
Talvez ecoe dentro de você uma palavra mentirosa de engano que o seu marido liberou, que a sua mãe liberou, que o seu irmão liberou, que alguém da igreja liberou. Olha, dilua essa palavra e traga sobre você uma promessa que você vai ancorar o seu coração. Sobre cada palavra dessa aqui, eu tenho uma promessa, e eu quero te dizer a primeira. Tudo que você tem e que você... Garota, tudo que você tem, você dá. Você nunca vai ter nada. Olha a palavra que me abençoa. Melhor é dar do que receber. Eu prefiro ficar com a promessa. Eu não sei qual é o lugar de voz que você está dando ouvidos, mas essa manhã, Caleb vem nos ensinar, a bispa vem trazer para a gente esse lugar de você não se conformar com a ideia de que você não vai avançar. Não tem opção para aquelas que estão abraçadas a Deus. Sabe por quê? Quando a gente abraça, sabe quando você está no colo da sua mãe e ela corre? É isso que Deus está fazendo. Você está no colo dele, não tem como ficar parada. Se a sua vida não está dando movimento, é porque você não está no colo, porque ele é avanço. Eu não consigo pensar num Deus parado, sentado no trono o tempo todo. Eu penso que ele se movimenta, que ele muda cores, que ele se mexe. E se eu estou agarrada a ele, eu estou vivendo o movimento. Então, se você está sentindo que a sua vida paralisou, Caleb está dizendo assim, ó, ô bonita, tem promessa. A sua promessa ainda não veio, não desanima. O calendário é do céu, não é da terra. Então, abraça Deus e vai no movimento que ele for. Se ele for mexer lá nos continentes, vai junto. Se ele vai mexer na sua família, vai junto. Se ele vai dizer cesse a guerra, é você lá ouvindo ele. É o momento de você entender que você precisa da companhia e da presença para se movimentar. E, finalmente, olha o que a palavra no último parágrafo diz. Não se conforme com a multidão que desiste. Você não é a multidão, bonita. Você é um nome, você é um CPF, você é a filha amada, a menina dos olhos do nosso Deus. E por causa dessa convicção, dessa personalização que Deus nos dá, você precisa ir adiante, ir avançar, ir para frente. E você entender que existe uma região montanhosa que o Senhor vai lhe entregar. Existe uma região específica para você, uma porção específica que Deus guardou. E para a gente finalizar, olha só a oração que a gente tem aqui hoje. Senhor, me dê coragem, a coragem de Caleb, para enfrentar os gigantes na minha vida. Que eu não me deixe paralisar pelo medo, mas confie nas suas promessas. Me ajude a seguir em frente e a conquistar o que o Senhor preparou para mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Espírito Santo e o Espírito que traz a forma diferente de visualizar as coisas venha sobre nós. Amém? Feche os seus olhos. Quais são as palavras que você precisa diluir? Qual é o relatório que a multidão está dando a respeito daquilo que Deus está te entregando e que não está te dando esperança? Qual é o relatório que você está trazendo depois de uma missão e parece que todo mundo está falando a mesma coisa, só você que não está? A sua voz e a sua convicção é o que Deus está dizendo, então se agarre nela. Essa é uma hora de você diluir as palavras que você ouviu na sua infância, que você ouviu na sua adolescência, na sua juventude, ou que você tem ouvido ontem. Ontem, antes de dormir, você ouviu uma palavra e dilua. Ela é uma promessa para você? Ah, não é? Então desfaça, não ocupe o teu coração com ela. Nessa oração, apresente diante de Deus o que você quer ouvir da parte dele. Qual é a promessa que você vai se agarrar? Senhor, nessa manhã de segunda-feira, nós nos abraçamos ao Senhor. Nós abraçamos a tua barriga, Deus, e nós não queremos sair como meninas que fazem isso com os pais. Queremos abraçar o Senhor e dizer, não vamos te largar. Abraçar a tua perna, Senhor, e dizer, onde o Senhor for, a gente vai. E fazer o Senhor sorrir, dizendo, ô menina insistente de amor, meu Deus, deixa eu ficar aqui com ela. Senhor, eu acho que muitas vezes o Senhor se diverte com a nossa persistência. Eu acho que o Senhor, às vezes, olhou para Caleb e falou para ele assim, vamos ver se você, de fato, está aqui comigo
ou você está com as montanhas, ou você está com a promessa, ou você está com o resultado. Senhor, Caleb permaneceu com a tua voz dentro dele, mesmo diante do barulho das guerras, mesmo com o barulho de chegada das filhas, mesmo com o barulho, Senhor, da família, mesmo vendo todas as pessoas sendo abençoadas gradativamente, ele esperando, agora é minha vez, e nunca que chegava. Até que ele mesmo, Senhor, foi lá e falou com Josué, com o seu líder, e falou, você está lembrado que o Senhor falou com a gente sobre isso? Eu já estou pronto, eu ainda tenho o vigor daquele tempo. Deus, dentro dele, nenhuma palavra e circunstância pôde apagar o som da promessa que ele recebeu. Ele guardou aquilo para a vida, Deus. Aquilo era o combustível para ele viver todos os dias, dizendo, eu estou aqui nesse momento com a minha família. Mas esse não é o meu endereço. Meu endereço são coisas superiores. Nessa manhã de segunda-feira, nos lembre quais são as nossas montanhas superiores. Esse endereço que nós estamos, Senhor, nas nossas emoções, não nos define. Não é o lugar da nossa promessa. E eu quero te agradecer pelos pés firmes de cada uma dessas mulheres que persistem em acordar bem cedinho, para não perder de vista, não perder do coração a voz que o Senhor emite dentro de nós. Não deixa, Senhor, as vozes do passado serem mais altas do que a voz da promessa. Não deixe, Senhor, a voz do engano incomodar o nosso espírito a ponto da gente desistir da promessa. Renova em nós o lugar da coragem, da persistência, da paciência de esperar o teu tempo, de saber que a promessa se cumprirá no seu tempo. Obrigada. Obrigado por esse homem de espírito diferente, que a unção do espírito diferente nos acompanhe hoje, para que a gente tenha relatórios de esperança por onde a gente passar. Mesmo que toda circunstância pareça tão ruim, a gente consiga ver a tua mão poderosa e a gente consiga trazer o relatório de que o Senhor é o Senhor, o dono de todas as coisas, e não as circunstâncias, não os problemas, não a doença. Obrigado pelo teu cuidado. Nós te adoramos, te engrandecemos, porque Caleb não desistiu, e nós também não vamos desistir. Abrimos o nosso coração nessa manhã para que o Senhor dê em nós um óleo fresco de ânimo para persistirmos no calendário celestial. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada uma de nós. Cada uma que está ouvindo essa devocional, ela é essas pessoas, essas mulheres, essas minhas irmãs, são protegidas pela palavra da verdade. Que a palavra da verdade nos guie nesse dia, em tudo que fizermos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo tempo chamado Kairos, que muitas vezes sacode o Cronos e nos faz, ó Deus, depender de Ti. Muito obrigada. Te adoramos, te engrandecemos nessa segunda-feira, consagrando todos os dias dessa semana e te adorando em nome de Jesus. Amém.